preciso tomar cuidado com tudo o que andamos olhando, com tudo o que andamos ouvindo, aonde estamos indo, o que estamos fazendo, aonde estamos pegando, o que estamos assistindo, o que estamos acessando, porque tudo isso tem uma consequência. Tudo isso é plantação. Tanto que Paulo explica no verso de número 8, que a plantação, aquele que planta as obras da carne, essa ideia aí do verso de número 8, ó, aquele que semeia na sua carne, deve nos fazer lembrar de todas as obras da carne que observamos no capítulo de número 5. Aquele que anda cultivando as obras da carne deve entender que isso produzirá condenação. Mas aquele que semeia no Espírito ceifará o quê? A vida eterna. Cabe uma outra explicação aqui. Estaria Paulo propondo que eu sou salvo a partir das obras desse fruto do Espírito? Porque todo o fruto do Espírito está baseado em relacionamentos. Eu tenho que ter paz com Deus e com meus irmãos. Eu tenho que amar os meus irmãos e a Deus. Tudo está baseado em obras. Estaria Paulo propondo então aqui que a salvação é por obras? Não. Paulo apenas está evidenciando, comprovando de que o fim de uma vida pelo Espírito é a vida eterna. Mas o início da vida pelo Espírito não é por obras, é pela graça, pela fé em Jesus Cristo. O fim de uma vida santa é a vida eterna, mas o início de uma vida santa é só aquele que foi redimido pela cruz de Cristo por meio da fé. Então, só é possível a santificação. Estava até explicando isso quinta para os novos convertidos. Como é que funciona a santificação? A santificação é, à medida em que eu me afasto do pecado, eu me aproximo de Deus. É assim. Isso só é possível para aquele que foi lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. Os homens aí fora podem até se afastar daquilo que é errado. Eles podem entrar numa casa de recuperação e ficar longe das drogas, longe do álcool, mas não significa que estão indo para perto de Deus. Há uma diferença enorme. Tem muita gente dentro da igreja que está se afastando dos pecados, mas não está se aproximando de Deus. Isto não é santificação. Essa palavra santificação no Antigo Testamento é o nome de uma banda que nós conhecemos, Kadosh. Essa palavra Kadosh traz a ideia de uma pedra que foi separada, cortada na medida, que foi transportada da pedreira para uma construção, para um propósito definido. Antes de o construtor ir lá cortar a pedra, ele mediu aqui. Ele disse, agora eu, Kadosh, eu a separo para um propósito definido. Ela encaixa aqui. Não há santificação legítima sem uma aproximação legítima de Deus. Não adianta ficarmos longe do pecado se nós não nos aproximarmos de Deus. O que é que eu quero dizer com isso? Qual é a implicação disso? Eu posso vir nos cultos todos os dias. Eu posso cantar, eu posso num congresso como tivemos chorar, falar línguas estranhas, bater palma, levantar, sair correndo, fazer o que quiser. Mas se o meu relacionamento com Deus não for evidenciado no dia a dia, essa é uma santificação momentânea, é só um afastamento do erro,
não uma aproximação de Deus. A proposta de Deus para nós é uma santificação legítima. À medida em que eu me afasto do pecado, eu me aproximo de Deus. Sendo assim, o verso de número 8 é esclarecedor nesse sentido. O verso de número 9 dá a entender de que nós só devemos então fazer bem aos domésticos da fé? Não. Paulo diz, e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Desculpa, o verso de número 9 traz então essa ideia de que há uma colheita certa, de que fazer o bem vale a pena, de que fazer o que é certo vale a pena casar virgem, vale a pena ser fiel à sua esposa, vale a pena ser obediente ao pai e à mãe, vale a pena criar a criança nos caminhos do Senhor, vale a pena nos esforçarmos por tudo isso. Por quê? Porque Deus está vendo. É bem verdade que fazer o bem às vezes é desanimador. É ou não é? Pensa, por exemplo, Paulo. Paulo sai de Antioquia, vai para a região das Galácias, com todo o sacrifício, planta as igrejas, ensina os irmãos, sai, e com tão pouco tempo da sua partida, os irmãos já estão desprezando tudo aquilo que ele ensinou. Às vezes, como é desanimador fazer o bem. Às vezes, como é desanimador lutar e batalhar pela verdade. Principalmente quando não há reconhecimento. Principalmente quando há oposição. Pessoal, você fazendo bem num departamento e alguém está trabalhando contra você. Como é difícil. Pessoal, você trabalha, e aí quando chega em casa, esperando ouvir um boa noite, um bença pai, aquele beijo gostoso, o que você tem é uma malcriação do seu filho. Que tristeza. Pensou você, mulher, que batalhou o dia todo e não vê a hora dele chegar para aquela janta estar quentinha na mesa, tudo do jeito que ele gosta, e ele olha para você e diz, hoje eu não quero comer. Ou quando come diz, que arroz salgado, que feijão duro, que carne ruim. Não houve um elogio. Como é difícil esse negócio de fazer o bem. Você que está ali lutando na empresa, fazendo tudo, de repente o seu chefe olha para você e diz, tchau, não preciso mais de você. É desanimador. O mundo, as pessoas nos motivam a fazer o mal. É muito mais fácil pagar com a mesma moeda. É muito mais fácil largar a mão do filho e deixar qualquer programa de televisão criar ele. É muito mais fácil abrir mão da esposa e falar, você não quer ir para a igreja hoje não? Então fica aí mesmo, bem, eu vou. É muito mais fácil dizer para ele, você não quer comer não? Então eu não faço mais. É muito mais fácil fazer essas coisas, mas Deus nos chamou para praticar o bem, porque Ele está vendo. Está difícil na obra de Deus? Está difícil em casa? Está difícil no serviço? Fique tranquilo, Deus está vendo e há de recompensar. O versículo de número 10, Paulo propõe então essa urgência. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. O que é que Paulo quer dizer com isso?
principalmente aos irmãos, aos domésticos, ou aqueles que são da família da fé. Paulo está propondo aqui de que quando o mundo olha para a igreja, a expectativa que nós devemos causar nele, o espanto que nós devemos causar nas pessoas aí fora é: nossa, como esse povo é unido. Essa é a expectativa do apóstolo e de Deus conosco. Eu fiquei muito feliz nessa festa com os jovens, a cooperação dos irmãos desde a sexta. Deus abençoe vocês. É assim mesmo que nós devemos ser. Ah, o congresso é com a juventude, então eu não vou. Não há necessidade de eu estar lá. O meu departamento não vai cantar no sábado, na sexta, por que é que eu tenho que ir? Não, nós somos unidos e trabalhamos para o mesmo propósito, glorificar a Deus sobre todas as coisas. Ah, mas é o culto com as crianças. O que eu vou fazer sábado à tarde na igreja? Eu nem sou mais criança. É lamentável. Porque nós temos os nossos filhos e eventualmente os nossos filhos vão ser líderes das crianças um dia, e aí nós vamos vir, só porque eles são líderes do departamento. Nós não devemos fazer as coisas porque é fulano ou beltrano que está na frente do trabalho. Nós devemos vir porque é para Deus que estamos fazendo. Então Paulo propõe a ideia de que quando o mundo olhar para nós, nós tomamos conta dos nossos irmãos, cuidamos deles, não está trabalhando. Por que é que nós devemos ajudar? Para que o mundo veja que o amor de Deus está em nós. Essa unidade é o propósito. Por isso é que Jesus disse lá no capítulo 13, verso 35 de João: é assim que o mundo vai reconhecer que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros, ou amarem uns aos outros. A última sessão